Hoje é a terceira mensagem da série, e essa série é muito importante, irmãos. É muito importante, porque nós estamos definindo, através desta série, duas coisas. O que esta igreja crê a respeito da doutrina do pecado, a hamartiologia, e o que esta igreja crê acerca da doutrina da salvação, a soteriologia. Em torno dessas duas doutrinas, do pecado e da salvação, gira toda a fé cristã. Amém? E desde o ano passado, quando eu ministrei aquelas 10 mensagens, da série sobre o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor, eu falei para a igreja que nós iríamos começar a mergulhar em águas mais profundas. Amém? E nós faríamos isso através de algumas séries de ministrações que iriam acontecer aos domingos aqui na igreja. Então, na primeira série, que foi sobre escatologia, irmão Paulo, nós definimos o que a nossa igreja crê com relação aos tempos do fim. Amém? Se alguém perguntar para você o que a sua igreja acredita com relação ao Apocalipse, ao fim do mundo, à era vindoura, e etc, 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 você pode e deve saber como responder, E se por acaso você precisar lembrar alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai lá no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque, e lá estão as 10 mensagens, as 10 ministrações da série do ano passado. Amém, irmãos? E hoje nós estamos na terceira parte, ou terceira mensagem desta série, e nós vamos fundamentar a nossa jornada na noite de hoje na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, abra aí sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 9, versos... Nós vamos ler do verso 20 ao verso 26, tá bom, irmãos? Então, Romanos, capítulo 9, nós vamos ler do 20 ao 26, tá? Mas, na verdade, eu quero que você depois em casa leia todo o capítulo, ok? Por uma questão de tempo, nós vamos ler do 20 até o 26. Então, Romanos, capítulo 9, verso 20 ao verso 26, a palavra diz o seguinte na Nova Almeida atualizada, Diz assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém?
Amém? Aleluia. Irmãos, nós temos aqui neste quadro um resumo de todas as 3 mensagens da série. Amém? Então, questões a respeito do pecado e da salvação, hamartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação. Diga comigo, hamartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação. Amém? E nós começamos a ver a respeito de um homem chamado Pelágio. Esse homem viveu entre o ano 300 a 400 depois de Cristo. Ele era um monge. E esse homem começou a divulgar nas igrejas uma ideia de que o pecado original de Gênesis capítulo 3 só havia afetado Adão e Eva e não os seus descendentes. Que o homem nascia essencialmente bom e aprendia a pecar convivendo com outros pecadores. Ou seja, a ideia de Pelágio é que o pecado se dava por meio de aprendizado, de socialização. Mais ou menos na mesma época de Pelágio surge um outro monge chamado João Cassiano. E a igreja católica romana, na Idade Média, quando estava se consolidando, ela adotou as ideias de João Cassiano. E o João Cassiano, ele procurava ser um pouco mais equilibrado, dizendo o seguinte: realmente, o pecado original, a queda, afetou o homem em todas as áreas, mas no que diz respeito à sua capacidade de escolha entre o bem e o mal, no que diz respeito ao seu livre-arbítrio, ele não foi tão afetado assim. Isso equivale a dizer, então, Cristina, que aconteceu uma meia queda, não foi perca total. Então o homem ainda teria capacidade por si próprio de discernir entre Deus e o diabo, entre santidade e perdição, de decidir então entre o bem e o mal. Muito bem. Avançando na história, nós chegamos no período da Reforma Protestante e surge então um homem chamado Erasmo. É interessante que esse Erasmo, ele não era católico romano, não era protestante, mas ele simpatizava com as ideias da igreja protestante. Então Erasmo, ele tinha muito alinhamento, ele tinha muita simpatia, ele tinha identificação com as ideias dos reformadores, mas ele nunca deixou de ser católico romano. Isso aqui, que o João Cassiano ensinou, depois entrou para a história chamado de semi-pelagianismo, E Erasmo também passa a defender isso. A partir das ideias de Erasmo, mais ou menos uns 80 a 100 anos depois, surge na Holanda um professor, um pregador chamado Jacob Arminius. E Jacob Arminius então vem trazendo e ensinando aos seus alunos, que depois se tornam pastores, líderes, ministros da igreja, as ideias de Erasmo, João Cassiano e a fonte disso tudo, que é Pelágio. Muito bem, Jacob Arminius morre. E mais ou menos uns 50 anos depois, aí nós já estamos em 1600 e alguma coisa, os alunos, os discípulos de Jacob Arminius, pegam os seus escritos, pegam as suas ideias com relação ao pecado, com relação à salvação, escrevem um documento.
e mandam para a Igreja Reformada da Holanda. E eles desejavam que toda a Igreja Reformada holandesa adotasse aquelas ideias que eles estavam ali insistindo com respeito a essas ideias através daquele documento. Por isso que nós temos o nome remonstrantes, ou seja, aqueles que remostram, que insistem em mostrar novamente. Por que mostrar novamente, irmãos? Porque Armínio já havia mostrado, mas não havia de forma alguma desejado impor essas ideias, esse sistema a toda a igreja. Porém, os seus discípulos, que entraram para a história chamados remonstrantes, eles tinham o desejo de que toda a igreja abandonasse o sistema antigo, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, e então a igreja estivesse assumindo, adotando 5 pontos. Quais eram os 5 pontos que eles propunham para a igreja, irmã Cristiana? Primeiro ponto: livre-arbítrio pleno. Ou seja, eu tenho aqui pleno, né? Pleno. Livre-arbítrio pleno. Ou seja, que a igreja realmente aceitasse que o homem tem por si só e em si mesmo a capacidade de escolher no que diz respeito à salvação, a capacidade de aceitar por si mesmo esse tão grande amor de Deus estendido em sua direção em Cristo Jesus. Segundo ponto que eles propunham, eles diziam o seguinte: isso aqui tudo nas mensagens anteriores nós vimos abundantemente com os versículos na Bíblia, né? Segundo ponto que os remonstrantes propunham na igreja, que a doutrina bíblica da predestinação ou eleição era a mesma coisa que presciência. Ou seja, eles diziam sim, Deus predestina pessoas para a salvação, mas Ele não faz isso baseado na sua soberania. Ele não faz isso baseado no que nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo diz, usando essa ilustração tão feliz, né, do oleiro e da massa, do oleiro e do barro, né? Então, Paulo diz aqui, né, será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Né? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Paulo está querendo dizer o seguinte, Sheila: será que Deus não tem direito sobre o homem? De fazer com o homem como Ele quer, o que Ele quer, quando Ele quer, né? Ou será que o vaso, ao ser feito pelo oleiro, é quem escolhe para qual uso será dado a ele? Tá? Então esse é o segundo ponto aqui. Então eles diziam: não, Deus realmente predestina as pessoas, elege as pessoas em Cristo antes da fundação do mundo para serem salvas, mas Ele faz isso baseado na sua capacidade de enxergar lá no futuro se aquela pessoa, pelo seu próprio livre-arbítrio, vai querer ser salva ou não. Então não é com base na soberania de Deus, é com base na decisão do homem. E a partir disso, então, Deus decreta a salvação. Terceiro ponto aqui que os remonstrantes propunham: o sacrifício geral de Cristo. Ou seja, eles diziam o seguinte: ao mesmo tempo que Cristo morreu por todos, Ele não morreu especificamente por nenhum. Por quê? Porque se depende da decisão do livre-arbítrio de cada um querer ser salvo ou não, então o sacrifício de Cristo, irmão Paulo, é algo genérico, é algo geral. Está aí, né? Pega quem quer. Tá? A ideia é mais ou menos essa. E aí nós temos o quarto ponto, né? Que eu escrevi, ó: sacrifício geral de Cristo, todos os homens em geral, nenhum em particular. Quarto ponto: graça resistível. O que significa isso? Isso aqui significa o seguinte: se depende de mim querer ser salvo ou não,
Pode ser, irmã Mari, que Deus até queira me salvar, que Cristo até deseje me salvar, mas eu não quero. E aí, Deus fica, de repente, a vida inteira insistindo comigo, né? É aquela ideia que eu falei no culto passado aqui, parece que Deus está com o pires na mão, né? Por favor, me aceite, me deixe entrar na sua vida, né? Pelo meu próprio amor, né? Me deixe, né? E o fulano ali está dizendo, não, eu não quero, né? E de repente morre e vai para o inferno. Tá? Então os remonstrantes propunham que a graça pode ser resistida, ela é resistível. E o quinto e último ponto que eles propunham, a queda da graça, que equivale a perder a salvação. Então isso aqui é uma ideia assim, né? Que de repente, como depende do meu próprio livre-arbítrio, né? Então eu posso estar salvo hoje e de repente Sheila decidir não ser mais salvo amanhã. A salvação parece assim um ioiô, né? O cara vai e volta, né? Um ano está salvo, outro ano não está salvo, um dia está salvo, outro ano não está salvo, e assim ele vai, tá? Muito bem. Então é o último ponto, né? A queda da graça. Eles dizem que a possibilidade então existe de cair da graça. Quais são as igrejas que adotam, irmãos, esse sistema aqui? Igrejas carismáticas, igrejas pentecostais, neopentecostais, o próprio catolicismo romano, tanto a linha tradicional como a linha carismática, tá? Normalmente são igrejas que adotam isso aqui, ou o pelagianismo ou o semi-pelagianismo, no caso da Igreja Católica Romana. Amém? Então aqui está um resumo do que nós vimos nas duas primeiras mensagens da série. Muito bem, mas houve uma reação com relação a isso. A Igreja Reformada da Holanda disse: espera aí, vamos olhar aqui como é que a igreja, lá no tempo de Pelágio, lá no tempo de João Cassiano, reagiu a isso. O nome disso é tradição. E olhando, consultando, Cristiane, a tradição da igreja, a igreja chegou à seguinte conclusão: olha, já teve reuniões, já teve sínodos, concílios no passado, aonde isso aqui foi analisado, e a igreja desde o tempo antigo, desde o tempo dos pais apostólicos, não aceitou muito essas ideias, não. Mas ainda assim vamos dar uma colher de chá, né? E aí o que eles fazem? Eles convocam mais de 150 teólogos, as cabeças mais pensantes e brilhantes da igreja disponíveis naquele tempo, de várias denominações, de vários países, de várias línguas, de várias regiões da Europa, e eles se reúnem em uma cidade da Holanda chamada Dort. E lá eles ficam de 1618 a 1619 reunidos numa reunião teológica que passou a ser chamada de Sínodo de Dort. Amém? Muito bem. E após um ano, né, mais de 100 reuniões. Então veja que em 365 dias eles ficaram mais de 100 sessões, e essas sessões duravam às vezes vários dias, reunidos, analisando essa proposta, analisando esse sistema, analisando essa maneira de pensar aqui, e comparando com as escrituras, com a teologia, com a história da igreja, com a tradição, para ver se isso aqui realmente tinha um fundo de verdade, se isso aqui batia. E o que acontece? Ao final do sínodo de Dort, a igreja chega à conclusão que esse sistema aqui é um sistema antibíblico e que deveria ser rejeitado. É pena que a irmã não está aqui hoje no culto, né, irmã Melene, mas eu achei muito interessante, irmãos, no domingo passado, quando eu terminei a ministração, e a irmã me abordou ali no fim do culto, e ela resumiu 1 hora de mensagem em poucas palavras.
ela me disse assim: nossa, pastor, que interessante, porque a gente olha ali naquele quadro tudo que o senhor escreveu, e a gente percebe, está na cara, que aquilo ali é um sistema humanista, que aquilo ali é um sistema, uma proposta de entender o pecado, a salvação, do ponto de vista, da perspectiva do homem. Ela me disse assim: aquilo ali depende tudo do homem. E eu disse: ótimo, irmão, é sinal que você entendeu. Exatamente, se eu falar só isso, já tinha ensinado tudo, né? Então realmente a irmã Milene está certa. Quando você percebe tudo isso aqui, você percebe que é uma proposta de fundamentar o entendimento da igreja, a fé da igreja, a doutrina da igreja sobre o pecado e sobre a salvação, tudo em cima da força, da capacidade, do tirocínio de negócio, da expertise, do livre-arbítrio do homem. Amém? Bem entendido até aqui? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Se desse lado nós tivemos os defensores e os proponentes deste sistema, do outro lado nós temos os defensores e os proponentes do que nós julgamos ser, e vamos analisar as escrituras nessa noite para ver se de fato é um sistema realmente bíblico, tá? Então, do outro lado nós temos o apóstolo Paulo, que nós lemos, né? Romanos capítulo 9, várias passagens, lemos no domingo passado Efésios, né? E Paulo então, ele inspira Agostinho, que foi quem combateu aqui Pelágio, e também quem combateu as ideias de João Cassiano. Agostinho inspira Lutero na época da Reforma, que foi quem debateu e combateu Erasmo, escrevendo inclusive um livro sobre isso, que eu mostrei para os irmãos no domingo retrasado. Depois nós temos a segunda geração de reformadores, Calvino, que foi quem trouxe o contraponto às ideias aqui do Jacó Armínio, e os teólogos de Dort, que foi quem trouxe aqui então o contraponto também a respeito das ideias dos remonstrantes. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Glória a Deus. Então hoje, para a glória de Deus e para a alegria da Cristina, né, que no domingo passado, quando eu falei que eu iria parar ali, ela fez né? Então hoje nós vamos trabalhar aquela conclusão que os teólogos de Dort chegaram com relação a essa proposta, com relação a esses ensinos. Você está olhando para mim porque você diz assim: nossa, pastor, mas o negócio lá de 1618, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver, porque as igrejas hoje ainda adotam o pelagianismo e o semi-pelagianismo, ok? Porque boa parte dos ministros hoje ainda ensina baseado no lado de cá do quadro, tá? Então, os teólogos de Dort, eles chegam à conclusão que os concílios anteriores já tinham chegado, amém, irmãos? Preste atenção. E que esse ensinamento todo que eu mostrei para os irmãos aqui, sobre o pecado e a salvação, era contrário à palavra e deveria ser banido na igreja. Quem dera, né, Rafael, que ainda hoje tudo que é contrário à palavra fosse banido da igreja, né? Tudo e todos, né, que são contrários à palavra, fossem banidos da igreja. Mas enfim, hoje nós vivemos outros tempos. E os teólogos, irmãos, os pregadores, os homens de Deus, lá de Dort, elaboram uma resposta, irmão Paulo. Uma resposta, um documento que vai responder, Cristina, aos 5 pontos ali dos remonstrantes. Amém?
E nesse documento, irmãos, nós temos o primeiro ponto. Olha aqui, ó, se os remonstrantes diziam livre-arbítrio pleno, os teólogos de Dort disseram não, total depravação. Diga comigo, total depravação. Então, primeiro ponto, total depravação. Diga mais uma vez, total depravação. Irmãos, o que significa total depravação? E este será o tema da próxima ministração domingo que vem, que aí nós vamos aprofundar cada um dos 5 pontos, aleluia, se Deus permitir. Os teólogos de Dort disseram não, o arbítrio do homem está prejudicado porque a corrupção da sua natureza é total. Amém? Então o homem, lá em Gênesis 3, ele foi completamente, ele foi irremediavelmente sucateado em todas as dimensões, no espírito, na alma, no corpo. Ele foi afetado na sua capacidade de escolha, na sua capacidade de decisão, em todas as dimensões. O homem foi afetado pelo pecado original, e o pecado original, irmão Sueli, irmão Paulo, ele é transmitido sim de geração em geração a toda a raça humana. Tem vários versículos, né, Sheila, na Bíblia que provam isso, e um só para lembrar os irmãos, irmã Mari, é aquele que o salmista diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista está querendo dizer? Que todo homem, ao nascer, ao vir ao mundo, pastor Adoni, já vem marcado, já vem debaixo da condenação do pecado, saiba ou não, queira ou não, goste ou não. Por quê? Porque ele ou ela, essa criança que vem ao mundo, nada mais é do que um descendente de Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Então tudo aquilo que o primeiro casal sofreu, tudo aquilo que afetou o primeiro casal, vai afetar, irmã Mari, todas as pessoas, toda a humanidade. Amém, irmãos? Ora, é simples a ideia, né? Imagina aqui que eu, por exemplo, você vai comprar, né, a fábrica. Você sabe que a fábrica, antes de lançar um carro, antes de lançar qualquer produto aí que você compra, você vai ali no 199 comprar uma bacia de plástico, um balde, né? Você sabe que a fábrica, antes de lançar qualquer produto, primeiro ela lança que é chamado protótipo. E aquele único produto, né, que se tem a intenção de fabricar em série depois, ele é testado para ver se ele dá certo. Se ele dá certo, ele é fabricado em série. Se ele dá errado, ele é descartado e volta a se fazer o projeto até se alcançar um produto com as especificações que se deseja. Agora você imagina, né, um produto, um protótipo, o primeiro, né, que tem algum problema, que tem algum defeito, que não atinge a qualificação, mas por alguma distração, ele acaba sendo aprovado. E digamos aí que 1000 unidades são fabricadas, até que alguém dentro da fábrica percebe que tinha um erro lá na matriz, lá no original. O que vai acontecer com as 1000 unidades que foram fabricadas? Elas também terão o mesmo defeito. Elas também terão o mesmo defeito. A mesma coisa espiritualmente falando. A partir do momento que Adão e Eva, pelo pecado de Gênesis 3, que o pecado é a desobediência a Deus, né, se tornaram defeituosos e se sujeitaram a Satanás e ao sistema desse mundo de coisas, todos os que vieram depois na linha de produção da humanidade vêm com o mesmo problema, vêm com o mesmo defeito. Amém, irmãos? Então o pecado afetou profundamente todas as faculdades do homem. O homem é escravo do pecado. Estou falando do homem
homem natural, o pecado habita nele, então ele sempre vai ser orientado para o mal, e ele não pode, por si mesmo, sem uma influência de fora, sem uma influência externa, ele não pode compreender, ouvir e nem mesmo escolher Deus. Amém? A maior prova disso é o seu filho, de repente, quando é pequeno, né? Ou é bebê, né? E às vezes não sabe nem falar. Você já percebeu isso? Seu neto não sabe nem falar, mas já sabe fazer arte. Não é assim? Não é assim? Quando a gente diz assim, está muito quieta porque está aprontando alguma coisa, e você vai lá, não dá outra. Né? E de onde que vem essa tendência? Né? De querer fazer sempre o errado? Já é a natureza pecaminosa dentro da criança. Se Adão e Eva não tivessem caído no pecado, em Gênesis 3, quando seu filho e seu neto ficassem muito quietinho, você ia chegar lá no quarto e ele teria dobrado os lençóis. Você ia chegar lá na cozinha e ela teria empilhado direitinho dentro do armário as panelas, e não feito como a Rebeca fazia quando ela bebê, que jogava as panelas tudo para fora e entrava e ficava sentada dentro do armário da cozinha dando risada de fralda. Né? Então essa tendência de tirar as coisas do lugar, tirar as coisas da ordem, mexer onde não deve, estragar coisas, isso já é, né? A semente lá do pecado dentro daquele Adão Júnior, daquela Evinha Mirim, né? Que depois vai precisar realmente também ser salvo. Nossos filhos precisam ser salvos, viu? Nossos netos precisam ser salvos. Filho de crente não é crentinho, não. Precisa também arrepender e crer para ser salvo. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo? Então, você pode ver que se você deixa o ser humano por si, ele sempre vai escolher o erro. Por quê? Porque a depravação no seu coração é total. Diga comigo, depravação total. Agora, por depravação total, eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim quanto pode ser. Eu quero que você pense na palavra total aqui. Total tem mais a ver com extensão. Então, quando em Dort eles disseram assim, não, a depravação é total, eles estão dizendo o seguinte: o pecado atingiu a totalidade, toda a extensão do ser humano. Amém? O homem foi afetado em todos os aspectos da vida, inclusive a capacidade de escolha, inclusive o arbítrio. Então aqui é o ponto fundamental de até que ponto o pecado nos afetou. Amém? O que é aqui, irmão Paulo? É o antigo debate de Agostinho com Pelágio, de Lutero com Erasmo e finalmente dos teólogos de Dort e dos remonstrantes. Diga comigo, até que ponto o pecado nos afetou? Amém? Tudo isso nessa série gira em torno de responder a essa pergunta. Os remonstrantes dizem: o pecado afetou uma parte. O homem ainda tem capacidade de escolher o bem se ele quiser. E os teólogos de Dort, ou agostinianos ou calvinistas, dizem não. A depravação é total. Se Deus, na sua infinita misericórdia, não vier de fora para dentro e voltar o coração do homem para a mensagem do Evangelho, então esse homem não pode ser salvo, não pode escolher, não pode desejar
chegar à salvação. Quantos estão me entendendo? Amém? Segundo ponto que o Sínodo de Dort disse: a eleição é incondicional. Vamos repetir? Diga após mim: eleição incondicional. Quer dizer, Deus vê a humanidade perdida, caída, escrava do pecado, em miséria, e a raça humana nessa condição. Deus vendo tudo isso, Ele elege para a salvação aqueles que Ele quer. Diga comigo: Ele elege para a salvação quem Ele quer. Agora, preste atenção aqui, Cristiane, o termo incondicional. Por que a eleição é incondicional? Por que o chamado para a salvação é incondicional, irmãos? Porque ele serve para indicar o critério que Deus usa. Quem escolhe entre os salvos e os não salvos é Deus. E qual o critério que Ele usa? Não é o mérito da pessoa, não é uma fé prevista, que Ele viu no passado que fulano Beltrano ia se converter, como os irmãos que antes diziam. Você veja que Deus não se baseia no caráter, nas obras, na filiação, não se baseia em nada para chamar alguém, eleger alguém para a salvação. Deus soberanamente, livremente, por motivos que só Ele sabe, na vida de quem só Ele conhece. Olha isso, vou repetir: Deus soberanamente, livremente, por motivos que só Ele sabe, na vida de só quem Ele conhece, aleluia, elegeu quem Ele quis para a salvação. Prove na Bíblia. Vamos lá, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Paulo diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês. Sublinha aí na sua Bíblia: isto não vem de vocês. Isto não vem de vocês. Sublinha na sua Bíblia. Cadê sua Bíblia, irmão? Aleluia. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Sublinha aí na sua Bíblia: é dom de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que a sua salvação em Cristo é pela fé, amém? Sim ou não? Sim. Sim, mas essa fé não vem de você. Isto não vem de vós. Essa fé é dom de Deus. É a fé de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas espera aí. Se Deus elege, escolhe quem Ele quer para a salvação, e quem Ele não elege, quem Ele não quer, quem Ele não escolhe, vai se perder, então Deus está cometendo injustiça. Mas eu quero te dizer que Deus não comete nenhuma injustiça com aqueles que não foram eleitos. Por quê? Porque eles apenas vão estar recebendo o justo castigo dos seus pecados. Se alguém peca e é castigado pelo pecado, isso é justo ou não é? O que você acha? Sim.
Se alguém peca e é castigado pelos seus pecados, é justo que seja castigado. Então, se Deus não elege alguém para ser salvo, Deus não está cometendo injustiça, Ele só está recebendo o justo castigo dos seus pecados, até mesmo porque o pecado é uma contingência que o homem inseriu na criação e não Deus. Deus criou todos santos, puros, bons, perfeitos, mas quem inseriu o elemento do pecado, da rebeldia e da desobediência, inspirado por Satanás, foi o homem. Então, se o homem perder-se, Deus não é injusto. Por quê? Porque Ele só está colhendo o fruto daquilo que Ele mesmo plantou. E eu vou te provar na Bíblia. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Os irmãos estão percebendo como é importante essa mensagem? Agora, quem sabe quem são os eleitos e quem não é? Só Deus. Qual é o nosso papel? Pregar o Evangelho e dar testemunho a toda a criatura. Agora, se vai ser salvo ou não, não depende de igreja, de pastor Alessandro, de Rafael, de irmã Mari, de ninguém. Nós fazemos a nossa parte, mas isso pertence à competência única e exclusiva de Deus. Posso ouvir glória a Deus aí, irmãos? Então, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E se todos os que pecaram receberem o castigo pelo pecado, que é a morte e o inferno, Deus não é injusto. Vocês percebem, irmãos? Deus não teria obrigação de salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade seguir o seu caminho, e nós todos, se perdessem, Deus continuaria a ser Deus e Deus continuaria a ser justo. Sim ou não? Sim. O que seria injustiça? Graças a Deus que Deus não fez isso, né? Mas o que seria injustiça? Injustiça seria tirar o direito adquirido de alguém. Repita após mim: injustiça é tirar o direito adquirido de alguém. Esse é o conceito de injustiça. Espero que você anote isso. O que é injustiça? É tirar o direito adquirido de alguém. Alguém adquiriu um determinado direito, mas se eu tiro, eu cometi uma injustiça. O que isso tem a ver com a mensagem? Pecadores não têm direito à vida eterna. Ou tem? Eu vivo a vida inteira em pecado, eu sou um pecador. Qual é o meu direito? É a vida eterna ou é a perdição eterna? A perdição. Então Deus não está tirando o direito de ninguém. Se Ele escolher soberanamente, quem Ele vai salvar? E quem Ele vai salvar? Pastor, não sei. Você também não sabe. Volto a dizer, compete a nós pregarmos o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, darmos o testemunho, mas se vai acontecer salvação ou não, não é conosco, não depende de nós, é a soberania de Deus. Aleluia. E Ele continuará sendo Deus justo, santo e bom, por ter salvado alguns, e continuará a ser Deus santo, justo e bom, também no que diz respeito na eternidade àqueles que não foram salvos. Sabe por que você não dá glória a Deus quando você ouve isso? Porque isso ofende muito a nossa humanidade, né? Mas a proposta é essa do sistema calvinista, é ofender mesmo o humanismo.
Se a irmã Milene disse: nossa, pastor, ali tudo depende do homem. Se ela estivesse aqui hoje, no fim do culto, com certeza deveria dizer: nossa, pastor, ali tudo depende de Deus. Ali, do lado de lá do quadro, o homem não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Amém, irmãos? Então veja que Deus vai demonstrando ao mesmo tempo para nós a tremenda e incompreensível sabedoria dele. Porque ele nos manda, Sheila, pregar o Evangelho a todos, mas ele guarda só para si, Rafael, e não revela a nós quais vão ser salvos. Amém? Você vai dizer assim: mas por que eu não vejo a maioria dos pregadores por aí pregando isso? Infelizmente, porque alguns não têm capacidade de pregar esse tipo de coisa. Isso aqui que eu estou fazendo é outra loucura, que nem quando eu fiz no ano passado na série da escatologia. Por isso que vocês estão estranhando, porque não é normal esse tipo de mensagem por aí, não é verdade? Mas é necessário para a vida da igreja. Amém, irmãos? Fazer o que a Bíblia manda lá em Hebreus, deixar os rudimentos, as coisinhas de criança. O mais novinho aqui tem uns 10 anos de fé, então está na hora de deixar o parquinho e nós começarmos a partir para coisas mais altas e profundas nas Escrituras. Aleluia, está na hora dessa igreja amadurecer. Aleluia. Mas e a presciência? A capacidade de Deus ver o futuro. Os teólogos de Dort disseram o seguinte: Deus só pode prever o que Ele determina. Então dizer que Deus salva ou deixa de salvar alguém baseado no que Ele previu que essa pessoa ia fazer é chover no molhado. Por quê? Porque até aquilo que essa pessoa vai fazer, irmão Paulo, ela não fez porque ela quis, ela fez porque Deus determinou. Porque por si própria ela é escrava do pecado. A história não pode acontecer fora de Deus, irmãos. Por que a história acontece? Porque Deus criou. Então não se pode aceitar a ideia de um universo onde Deus viu que algo ia acontecer, por exemplo, que fulano ia se converter, mas não faz parte disso. Não, Deus viu que o Paulo ia se converter, mas Deus não faz parte disso. Paulo se converteu porque ele quis. E ele quis porque ele não era totalmente 100% afetado pelo pecado. Ele era 99,9%. Está vendo a heresia aí? Então, o que as pessoas, o que vocês costumam ouvir por aí? Vocês ouvem o seguinte, né? É a pessoa quem se converte, usando o seu livre arbítrio para aceitar Jesus. Mas eu quero te dizer, é Deus quem o converte, usando da palavra de fora para dentro, para gerar nessa pessoa o desejo por Jesus. Amém? E se isso acontece é porque essa pessoa foi eleita e predestinada para a salvação. Deus conhecerá aquilo que Ele mesmo determinou, o futuro. Por que Deus conhece o futuro? Porque Ele criou o futuro. E aí nós temos o terceiro ponto. Os teólogos de Dort disseram, terceiro ponto, sacrifício eficaz. Cristo morreu por todos os eleitos. Amém? Diga comigo, sacrifício eficaz. Sacrifício eficaz. Olha, irmãos, se o mundo inteiro tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude na morte de Cristo para a salvação de todo mundo. Isso é inquestionável. Potencialmente
oficialmente, nós temos no sangue de Jesus o poder para salvar toda a humanidade. Amém? Mas Cristo morreu efetivamente pelos pecados daqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Volto a dizer, só o Pai sabe quem são. Efésios capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Olha lá. Efésios 1, 4, 5 e 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Sublinha na sua Bíblia. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Amém? Continuando. Em amor, nos predestinou para Ele. Sublinha aí, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sublinha, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. E o finalzinho ali, ó, segundo o propósito da sua vontade. Você não é filho de Deus porque é em primeiro lugar a tua vontade. A tua vontade é coadjuvante. Você é filho de Deus, filha de Deus, porque é em primeiro lugar a vontade dele. Você pode glorificá-lo? O Senhor está querendo dizer então, pastor, que eu não sou salvo porque eu quis, mas porque Ele quis? Sim, primeiramente porque Ele quis. E aí Ele operou na tua vontade. Porque você por si mesmo nunca iria querer. Porque eu por mim mesmo nunca iria querer. Glória a Deus. Então nos acusam nós calvinistas, né, de sermos duros, inflexíveis, sem misericórdia. Não, aí está a misericórdia. Ele alcança e elege quem Ele quer. E Ele olhou para mim e para vocês, que não temos nada de nós mesmos, e Ele nos quis. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, Cristo morreu pelos eleitos do Pai. Agora olha para o seu irmão e diz assim: quem são os eleitos? Diga aí, o seu irmão, olha aí para ele, diga, quem são os eleitos? Além de nós. Agora diga assim, só Deus sabe. Aleluia. Entendeu? Só Deus sabe. E os que se perdem? Os que se perdem vão se perder, porque eles vão ter que assumir os seus próprios pecados. Não há injustiça de Deus nisso. E isso nos leva então o quê? Ao próximo ponto. Os teólogos de Dort disseram: não, a graça é irresistível. Diga comigo, graça irresistível. Graça irresistível, pastor Adorno, é o seguinte, nós já vamos terminando, irmãos, que no tempo certo, determinado pelo Senhor, Ele vai chamar os seus eleitos. Como que Ele chama, Cristiano, os eleitos? Pela pregação do Evangelho de forma irresistível. Eu vou lhe dar o testemunho, para você entender, Sheila, do que eu estou falando. Vamos dar um testemunho. Eu vou usar o meu testemunho de conversão como exemplo. Os irmãos sabem que eu nasci, fui criado numa família de origem espírita, e que a vida inteira, eu fui ensinado a fugir da Bíblia, a fugir da igreja, a fugir de crente, que era todo mundo louco, todo mundo fanático, Mas eu me lembro que eu fui a um congresso de jovens. Olha isso, que coisa louca, né? O primeiro contato que eu tive com o Evangelho foi num congresso de jovens. E como é que eu cheguei nesse congresso de jovens? Porque eu fazia parte de uma turminha de esquina lá em Porto Alegre, que ninguém era crente. E aí você já imagina como é que era, né? Sabe aquela turminha lá na esquina do teu bairro? Eu era daquela turminha.
Mas tinha um crente que era amigo da gente, e ia lá na esquina ficar com a gente. A diferença é que quando nós ia para as festas, para as bagunças, ele ia para casa. Eu descobri muitos anos depois, quando eu me converti, que ele ia para casa e ele tinha um propósito de oração e vigília com o pai e a mãe dele pela alma de cada um de nós. Mas isso é outra história. E o que aconteceu? Ele me convidou para ir num congresso. Eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: vai ter mulher lá? Não, tem um monte de irmã lá. Então eu vou. E ele pagou para mim e nós fomos num congresso. Mas irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não sei até hoje como é que foi, porque parece que foi colocada uma venda nos meus olhos e um tampão nos meus ouvidos. E eu só me lembro quando já estava dentro do alojamento do congresso, lá no litoral gaúcho, e parece que aquilo foi tirado assim, e eu me lembro que eu pensei assim: estou no meio dos crentes, apavorado, queria pegar a mala e ir embora, mas Deus foi tão bom que o congresso era num barracão, no meio de um mato, que não tinha nem como sair de lá, e o ônibus que levou já tinha vazado. E aí meu amigo a muito custo me convenceu e tal. Eu digo: tá bom, tem como ir embora, mas eu vou ficar aqui e tal, mas eu não vou me converter não. E aí com muito custo ele conseguiu me levar para dentro de um ginásio. Era um complexo, tipo o Caique ali, sabe? Mas no meio do mato. E aí tinha um ginásio assim, onde estavam sendo feitos os cultos, as ministrações, e o pastor que estava pregando depois se tornou o meu primeiro mentor, o pastor Ivan Nunes, né? Eu me converti depois na igreja dele. Aliás, eu me converti, não, Deus me converteu, né? E aí eu me lembro que eu entrei e o pastor começou a pregar sobre a salvação, e aquilo me incomodou. Olha o Adão aí. E eu levantei assim, saí empurrando todo mundo e fui lá para a rua, reclamando, blasfemando e falando alto e tal. E aí eu cheguei lá na rua, pensei assim: não tem como ir embora, mas também lá dentro eu não fico. E eu me encostei assim na parede daquele ginásio. Sabe o que aconteceu? Parece que a voz do meu pastor, aquela pregação, irmão Paulo, aquilo parecia assim que era uma espécie de onda. Sabe quando você leva um choque assim? Você sente? Aquilo parecia assim que vinha, que passava pelas paredes e entrava dentro de mim. Eu não aceitei Jesus ali, mas eu já tinha sido aceito por Jesus na eternidade. E alguns meses depois, quando eu confessei Jesus como Senhor, eu estava sozinho no meu ambiente de trabalho. O versículo que o Espírito Santo usou para eu confessar Jesus como Senhor foi o versículo que o meu pastor pregou naquela noite. O que eu estou querendo ilustrar com essa história para os irmãos? Que a graça é irresistível. Você está entendendo? Eu não quis ir, mas Deus me levou, entendeu? Eu não quis ficar lá dentro, eu saí lá fora, mas a mensagem penetrou. E quando chegou o tempo no relógio dos céus, sozinho, dentro do arquivo da empresa, eu dobrei o joelho e confessei a Jesus. Então a graça é irresistível na vida do eleito. João 3,16. Deus chama toda a humanidade de boa fé. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sublinha aí na sua Bíblia: Deus amou o mundo. Amém? Sim ou não? Sim, mas sublinha: todo que nele crê. Então Deus amou o mundo, mas quem se salva?
todo que nele crê. E quem é todo que nele crê? Todo eleito, todo que ele escolheu e chamou para si. Amém? Então Cristo mandou, Sheila, a gente pregar para o mundo inteiro. Marcos 16:15, né? Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas em meio a essa pregação mundial, Rafael, Deus vai tornar a mensagem eficaz, irresistível no coração daqueles que Ele escolheu. Você já viu o contrário? Você conhece, tenho certeza que você conhece, gente que ele ouve o evangelho a vida inteira e morre e vai para o inferno. Você já se perguntou o que acontece? Ele não foi eleito. Agora lembre-se, nós não sabemos quem são e quem não são os que ele escolheu. Então nós devemos pregar e testemunhar a todos. Amém? Então, por meios que Deus soberanamente determinou, essa pessoa vai ouvir o evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. Amém, irmãos? Mas eu sempre vou lembrar aos irmãos que a sua salvação não depende de você entender ou não perfeitamente esses sistemas aqui, mas sim se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você coloca a sua esperança só nele, em sua obra na cruz e na suficiência do seu sangue para perdoar os teus pecados. Glória a Deus. Mas nós precisamos situar teologicamente a igreja com respeito a esses assuntos aqui, para definir o que a nossa igreja crê. Amém? Então, aí você vai dizer, não, mas isso aí é pastor, largue mão de pregar essas coisas. Não largo não, irmão. Ao contrário do que muitos pensam, isso é saudável e necessário para a igreja local. Por quê? Porque isso nos dá uma identidade. Nós não podemos, irmãos, ser um povo sem identidade. Isso nos situa doutrinariamente. Isso impede vocês, irmãos, de serem enganados por qualquer heresia por aí. Aleluia! E aí nós chegamos no quinto ponto. Mas para eu trazer o quinto ponto para os irmãos, eu preciso explicar a ordem da salvação. E como o nosso tempo já foi,